Olá pessoal, hoje mais uma vez aí nós vamos continuar aí sobre uma série falando sobre os detectores de metais, né? E hoje vamos falar sobre as bobinas, né? Que são as ferramentas principais aí do detector de metal, né? Um acessório aí primordial. Então nós vamos começar aí falando sobre as bobinas para você ter a noção aí para que serve realmente as bobinas. Então, para começar, vamos falar sobre o seguinte, da profundidade, que é o que as pessoas mais falam, né? A profundidade depende muito do tamanho do metal. Então você nunca vai ter uma profundidade exata se você não testar o tamanho do objeto com detector de metal, tá? As bobinas também seguem os mesmos padrões, tá certo? Então, se você vai procurar por objetos grandes que estejam fundo, então é ideal que você compre bobinas maiores, que essas bobinas maiores vai facilitar você detectar os objetos maiores que estão mais fundo. Agora, se a intenção sua é procurar objetos muito pequenos, como o ouro da natureza em forma de pepita, né, que são grãos, são décimos de ouro, então é interessante você usar bobinas menores para facilitar detectar aí os objetos menores. Então veja bem, esse aqui é uma bobina do detector AT Gold, né? Tá vendo? É uma bobina pequena e também tem uma bobina maior para o detector AT Gold, né? Então, se você procura, vamos supor, por moedas ou às vezes pepitas maiores, aí na faixa aí de 10 gramas para cima, é recomendado você ter uma bobina deste tamanho, né? Tá certo? Porque vai ser um padrão bom aí para você ter uma boa profundidade para procurar objetos aí do tamanho de uma moeda, tá? Tá certo? Então vai ter facilidade. Agora, se você quer pegar objetos muito pequenos, né? Como aí uma cabecinha da Big, né? Só aquela esferinha da Big, que é coisa bem pequena, que é só os detectores de garimpo tem condição de detectar, você vai utilizar uma bobina pequena. Isso eu estou falando do detector AT Gold, tá? Outros detectores têm outras linhas de bobina, mas seguem os mesmos padrões. Se você quer pegar objetos muito pequenos, é recomendado que você compre bobinas pequenas, né? Nós temos aqui dois padrões de bobinas também, ó, mas esses aqui são para detectores de pulso, tá? Os detectores de pulso, né, eles têm mais facilidade para trabalhar aí na área de minério, né? Eles têm muito mais facilidade que os detectores VLF. Os detectores VLF, eles barulham um pouco mais na área do minério, né? E os de pulso trabalham aí mais tranquilo. Mas uns têm as suas vantagens e desvantagens. Enquanto os VLFs barulham um pouco mais na área de minério, no entanto, eles conseguem pegar fragmentos muito menores do que os detectores de pulso, certo? Mas em compensação, os de pulso, quando começa a chegar a um certo tamanho, eles já conseguem começar a pegar mais fundo do que os detectores VLF. Então, à medida que vai crescendo a pepita, vai aumentando cada vez mais a profundidade dos detectores de pulso em relação aos detectores VLF. Então é o que eu posso indicar para vocês aí dos detectores de pulso, né? Tem aí o detector da White, a linha TDI da White, que são detectores de pulso. Tem o ATX também, que é um detector de pulso da Garrett, e logo mais teremos novos detectores de pulso aí, tanto da marca White como da marca Fisher. Então sai esses detectores que vai estar lançando aí. Então aguarde que logo você vai ter novidade aí para a linha de ouro, né? Para procurar o ouro da natureza. Bom, aproveitando aí sobre bobinas, eu quero falar sobre essa bobina Coiltech, né? É uma bobina mono, né? Da categoria Elite, da marca Coiltech. É muito usado pelos detectores de pulso. Nós temos aí as versões maiores e essa é menor. Ainda tem uma menorzinha ainda, mas essa é mais usual, mais usada, é o tamanho 11. Essas bobinas, né, elas são mais aperfeiçoadas, elas têm mais 30% de profundidade em relação às bobinas padrões tradicionais, tá?
Então essa bobina ela é utilizada nos detectores TDI da White e também em alguns detectores da Minelab, como aí a linha GP, GP3000, GP3500, tá certo? A linha SD, SD2200, também tem aí o GPX 4000 ou GPX 4500, né, da Minelab, todas utilizam essa bobina, tá? Eles preferem utilizar essa bobina do que usar as bobinas padrões que vêm com o próprio detector de metal, tá certo? Então tá aí sobre as bobinas. Agora eu vou falar um pouco mais sobre as tecnologias de cada bobina. Existe a tecnologia mono, né, que é uma simples um sinal, tá, que emite por uma só bobina, né, seria uma senoidal, que ela transmite e recebe por ela mesma. Então esse estilo de bobina ela é muito sensível, tá? Então ela tem uma facilidade muito grande aí para pegar objetos pequenos, né? Ela é bem sensível, mas no entanto ela tem um pouco de perturbação com a área de minério, né? Então ela tem a sua sensibilidade, mas no entanto às vezes ela tem as suas deficiências em relação ao minério, né? Mas aí entra a tecnologia do detector para tentar filtrar essas ondas rarefeitas, né, que distorce um pouco e o detector vai filtrar isso aí para pegar o melhor sinal possível. Então as bobinas monos são bem sensíveis para isso e também não são boas de discriminação. E essas bobinas monos são muito utilizadas nos detectores de pulso, né? E por isso que os detectores de pulso também não são bons para discriminar. Geralmente os detectores que têm boa discriminação são detectores VLF. Também temos aí a bobina concêntrica, né? O que é bobina concêntrica? São dois enrolamentos, um por dentro do outro, tá vendo? Aqui por fora é um enrolamento e aqui por dentro é outro enrolamento. Ela simula quase que uma bobina mono, né? Mas no entanto ela tem mais facilidade de discriminação. Ela tem uma boa sensibilidade para objetos pequenos, tá? Lembrando que segue aquela regra, estou falando aqui sobre a tecnologia de cada bobina, mas à medida que você cresce a bobina, você aumenta a profundidade. À medida que você diminui a bobina, você facilita para pegar objetos pequenos. Então, falando sobre a bobina concêntrica, ela tem uma sensibilidade muito boa, muito parecida com a da mono, mas no entanto tem um pouco mais de discriminação, tá certo? E por último a gente tem aí a bobina duplo D, ou seja, são dois enrolamentos, né, de bobina, mas uma do lado da outra, por isso que ela parece uma duplo D, ela aqui inverso da outra. Essas bobinas elas são muito utilizadas para a área onde tem bastante mineralização ou terras vermelhas, alguns tipos de terra que alguns detectores têm dificuldade de trabalhar. Então tá aí uma dica para você. Se você tiver com um detector de metal e está achando que ele não está tendo um bom comportamento no solo, não está conseguindo trabalhar direito, então preste atenção que às vezes você está usando a bobina errada. Às vezes é interessante você comprar uma bobina dupla para o seu aparelho poder trabalhar melhor nessa região onde você está trabalhando, tá certo? Então tá aí sobre as bobinas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí seu parecer aí que logo nós vamos te responder, tá certo? Uma boa tarde a todos.